Olá, meu nome é Júlia e sou responsável pela parte de treinamentos da Coeb. A minha intenção com os vídeos é passar um passo a passo das melhores práticas de como utilizar o sistema. Vamos iniciar? Bom, o primeiro passo então, quando eu entro na minha ferramenta, é criar as unidades desse condomínio. Como que eu faço isso? Eu vou em Gerenciar Unidades. Em gerenciar unidades, eu posso clicar no botão adicionar, que o Acoeb vai me mandar para uma tela que vai fazer algumas perguntas que são pertinentes para que o próprio software crie essas unidades automaticamente. Por exemplo, tipo de condomínio, se é um condomínio de apartamento e salas comerciais ou é um condomínio de casas. Vou optar pelo condomínio de apartamentos. Ele vai me fazer a pergunta de como eu desejo chamar esses blocos. Se eu quero chamar de bloco único, considerando que é apenas um bloco, ou se eu quero seguir uma outra linha de raciocínio. Não se preocupe se a sua forma de nomenclatura utilizada no condomínio não seja as que estão citadas nesses exemplos, pois posteriormente nós podemos alterar essas informações, alterar de bloco para quadra ou para lote, como for necessário. O ideal é que vocês tenham pelo menos a numeração ou a letra, selecionada corretamente. Após a escolha da melhor opção para mim, ele vai me fazer uma nova pergunta. Lembrando que, dependendo da minha resposta na pergunta anterior, ele talvez abra um campo diferente na próxima pergunta. Então, não se preocupem se vocês estiverem seguindo esse vídeo e estão fazendo ao mesmo tempo que eu, mas não estejam aparecendo as mesmas perguntas que estão aparecendo no vídeo. É porque, dependendo da minha resposta, ele vai alterar e me guiar para um outro passo. Por exemplo, número de andares é igual em todos os blocos? Dependendo da minha resposta, ele vai me guiar para um caminho diferente. Isso é importante para que o sistema possa entender o raciocínio da criação dessas unidades, para que a sequência seja correta. Então, por exemplo, se eu responder sim, ele vai me perguntar o número de apartamentos por andar, se ele é igual ou não. Se eu responder que sim, ele vai me perguntar então a quantidade de blocos, o número de andares e o número de apartamento por andar. Então, reforçando, não se preocupem se vocês estão acompanhando esse vídeo e fazendo o passo a passo ao mesmo tempo, talvez as perguntas não sejam as mesmas que estão sendo mostradas, mas siga o passo a passo do software, que tenho certeza que ele irá criar corretamente conforme a sua necessidade. Bom, a quantidade de blocos, então, eu vou considerar que eu tenho apenas 2 blocos, que o número de andares são 4 andares e que o número de apartamentos são 4 por andar. Ele vai me fazer a pergunta se eu quero criar os usuários automaticamente. Se eu deixar aqui sim, para cada apartamento criado, ele vai criar um usuário com um nome comum, que vai ser morador do apartamento X, E aí vocês podem usar esse cadastro para apenas editar no nome dos moradores de vocês. Se você optar por não criar, o sistema não vai criar os usuários automaticamente e aí posteriormente você pode inputir os dados conforme for a necessidade de vocês. Vou ir para o próximo passo e o sistema então vai me dizer que a relação de unidades está concluída. Bom, ele já está me apontando então que ele criou 32 unidades para o meu condomínio e nenhum usuário, em função que eu escolhi, não criar automaticamente. Vamos conferir se está certo? Basta ir em Gerenciar Unidades novamente e então vou ter todas as minhas unidades e seus respectivos blocos criados. Lembra que eu tinha comentado que se a nomenclatura de vocês não for essa, vocês podem alterar? Bom, então como que a gente vai fazer isso? Vamos lá em Opções, Gerenciar Blocos e eu vou ter os blocos que foram criados, o bloco A e o bloco B. Vou editar o bloco e posso alterar então para, por exemplo, quadra A. E
E também já vou editar a quadra B e fechar minha edição. Bom, notem que todos os blocos, né, se tornaram quadras a partir de agora. O nosso segundo passo vai ser criar os responsáveis, criar esses usuários para cada unidade, ou, se eu preferir, eu posso criar mais de um usuário para a mesma unidade. Vocês podem sempre editar esses dados quando for necessário, então eu posso, por exemplo, entrar na primeira edição e ir lá colocar o número da matrícula, se a água está ligada, desligada, cortada ou aguardando ligação. Posso colocar uma observação para esse condomínio, né? Você pode cadastrar uma vaga de estacionamento. Essa parte é bem importante porque depois nós vamos ver dentro de gerenciais um módulo de veículos, onde vocês podem cadastrar os veículos desses moradores. Então é muito importante que todas as vagas estejam cadastradas dentro dos seus respectivos apartamentos para que você possa selecionar essa vaga no momento do cadastro do veículo. Se a vaga não estiver cadastrada e relacionada à unidade, né, você não vai ter essa opção no momento de cadastro de veículo. Então, essa é mais uma informação importante que deve ser informada neste momento. Vou salvar a unidade e está feito. O meu menu unidade está correto. Nosso próximo passo seria passar para os usuários.